A paz do Senhor, pessoal. Ligados em Cristo está de volta. Estamos aí no nosso programa de hoje, desta quinta-feira. E eu queria agradecer a Deus por cada um da nossa audiência, por toda a nossa equipe maravilhosa. E Ligados em Cristo é a alegria da nossa quinta-feira. Ninguém consegue dormir se não ouvir Ligados em Cristo. A pessoa fica até tremenda quando não escuta Ligados, a pessoa não fica em paz, porque Ligados já está no coração de todos. Estou muito feliz aqui nessa noite, quinta-feira, com meu amigo, meu líder da mocidade, que me contribuiu para o meu crescimento espiritual, o Rogério Santos, que estará trazendo aqui um tema abençoado. Rogério, pode mandar um abraço para a turma, para o pessoal. Boa noite, pessoal. Deus abençoe, graça e paz a todos. Mais do que um prazer, é uma honra. Uma honra estar aqui, voltar onde eu nasci, voltar onde tudo começou para mim. E é uma honra, um prazer incrível. Eu quero poder contribuir um pouco, com esse tema, poder trazer um pouco da minha experiência, do que Deus tem feito comigo, dos resultados que eu tenho colhido. E é um prazer, uma alegria imensa estar aqui. Ô, Glória. Tá com a gente aqui o Tiagão, Tiago Simões, Ana Paula, minha filha, Mariene, e tá aqui o Rogério Pereira, Alessandro Delu, Cristiana Alves Pinheiro, Fabrício Silva. Comenta aí, pessoal, que estamos tudo junto. O Rogério, quando ele era líder da mocidade, pra cá não mudou nada, né? Eu que perdi o cabelo, engordei. O Rogério, graças a Deus, tá na bênção, não é, Rogério? Rogério, hoje nós vamos falar de um tema que mexe em todas as áreas. Mexe na economia, mexe na área espiritual, mexe na área familiar, mexe na área dos filhos, e que as pessoas tentam desvincular, né? Que é o dinheiro. O dinheiro exatamente. Não é para ser o nosso Senhor, mas é para ser o nosso servo. É o nosso servo, exatamente. Faz parte da nossa vida espiritual. E o tema de hoje é educação financeira, o cristão e a educação financeira. Até onde é a culpa do devorador? Sabemos que o Rogério é o nosso convidado, ele tem a propriedade para falar isso. E eu gostaria que o Rogério falasse um pouco do currículo dele. Quem é o Rogério, né? Para estar falando desse assunto, né? Qual é a qualificação, a experiência do Rogerão aí para falar sobre isso? Excelente, Bispo. Minha formação acadêmica é engenharia, eu sou engenheiro mecânico, atuei na indústria por 12 anos e por paixão, eu saí da indústria para trabalhar com investimentos. Eu alcancei a minha independência financeira e fui me dedicar exclusivamente aos investimentos. Inicialmente só para mim, mas recebi o convite para ir trabalhar na XP Investimentos, que é o maior banco de investimentos do Brasil. Sim. E lá eu tirei a certificação de investidor profissional pelo Banco Central. Sou assessor de investimentos, hoje eu cuido da carteira de investimentos dos clientes mais afortunados da XP, das pessoas que têm pelo menos R$300 mil na XP, elas passam a ter esse direito de ter um investidor profissional para ajudar, para cuidar dos investimentos delas. E é isso que eu faço na XP. E eu sou sócio fundador da Tríade de Educação Financeira, que é um instituto de educação financeira onde nós ensinamos qualquer pessoa, independente dela ter 300 mil, ou mais desses 300 mil ou não, ou 300 reais. Ou 300 reais, exatamente. A alcançar a independência financeira, a alcançar o caminho do ajuste financeiro, de cuidar bem das suas finanças. Ô, Glória. Tá com a gente aqui, ó, Rafael Ratundi acabou de entrar, o Rafaelzão, a Keira Silva, a Ana Paula aqui sempre está presente, o Breno Rafael, Christian Santos, Mariene Luiz. Vai mandando aí, irmão, vai mandando aí os comentários, que é benção. Eu quero fazer uma pergunta para o Rogério e para todos aqui, e conforme esse programa vai sendo aqui discutido, desenvolvido, você vai respondendo. É possível, sabendo que o dizimista tem todas as promessas, tem muitas promessas de Deus para ele ser próspero, mas é possível a pessoa ser dizimista e não ser próspera? É possível ela ser dizimista e ter problemas financeiros, passar por algum tipo de endividamento? A irmã Lindina entrou aqui. Estaremos aqui falando sobre isso, não é, Rogério? Mas antes da gente abordar mais esse assunto, eu queria que o Rogério falasse um pouquinho da história dele com a comunidade cristã, com o bispo, meu pai, saudoso, que está lá com Jesus,
desfrutando de todas as promessas de Deus. Exatamente, bispo. Aqui eu nasci. Aqui nasceu o meu ministério, aqui nasceu a minha vida espiritual madura em Cristo, né? Foi quando eu vim para cá em 2004, minha família se mudou aqui pro bairro e logo de cara, né, aquele bando de adolescente, né, aquele monte de amigos, e a amizade foi começando fora da igreja, né, e nos trazendo para cá. E tive um encontro verdadeiro, forte com Deus, e minha vida mudou completamente, né? Foi menos de um ano depois, né, nós estávamos auxiliando na liderança da mocidade, começando aqueles primeiros projetos de fazer retiro da mocidade. Foi o nosso primeiro retiro, depois, né, depois dele vieram tantos outros. A gente não tinha dinheiro para fazer o retiro, então a gente decidiu lavar carro aqui na igreja, né, sempre com o apoio do bispão, né? Acho que eu arranhei uns 2 carros. Tô brincando, sei não, tá tudo na venda. Lavava do jeito que a gente sabia, né? Sim. Lavava carro para juntar dinheiro, fazia cantina, a gente saía junto, né, para vender coisas no bairro, para juntar o legal é que eu não esqueço do valor, o incrível montante de R$ 1.500 para fazer o primeiro retiro da mocidade. Glória a Deus. E saiu, e aquele retiro Deus marcou a vida de todos. Divisor de águas. Foi um divisor de águas. Divisor de águas da mocidade. Irmãos, eu sou fruto desse retiro. Pela misericórdia, também à frente do ministério, mas o que Deus fez na minha vida espiritual foi através desse retiro que Deus promoveu, como muitos jovens também, o Rogério, Sim. também, que está uma bênção aí, glória a Deus. E Rogério, sabemos que nesse assunto você tem um testemunho muito grande também, né? Você estava falando de engenheiro elétrico mecânico, para investidor financeiro, filiado ao Banco Central, não sei se é filiado ao nome, Isso, a certificação certificado pelo Banco Central. Pelo Banco Central. Comissão de Valores Imobiliários. Você vê que foi um salto, né? Sim. Não desprezando a profissão, né? Não, de Eu jeito digo nenhum. Você trabalha de uma forma, de um jeito, e depois você vai trabalhar em outro setor, em outra fase, né? Sim. E sabemos que teve os altos e baixos. Sim. E você ficou, assim, próspero, vou colocar assim, foi justamente no baixo com a mentalidade que você aprendeu ali. Exatamente. Foi? Queria que você contasse. Exatamente. Isso daí, Rogério. Fabiana Santos entrou também, a Keila. Ô, Glória, um varão valoroso, uma bênção de Deus. Rogério aqui está mandando aqui um emoji. Acho que é esse negócio, emoji. O Luiz Carlos também, benção. Acompanhe, pessoal, comenta aqui. Quem curte ligado, Jesus curte você. Amém? Amém. Então, foi isso mesmo, bispo. Aqui na comunidade foi quando eu comecei a ter as primeiras pregações, as primeiras mensagens, onde eu entendi o real sentido da prosperidade à luz da palavra. Sim. O bispo Henrique Neto, o bispão, foi a pessoa mais próspera com quem eu já convivi na minha vida. E eu dou graças a Deus por cada um dos dias, por cada uma das campanhas que a gente, né, ele sempre levava um jovem para participar das campanhas junto Sim. com ele, né? A cada uma das campanhas que eu participei junto com o bispo, por ouvir as mensagens, mas também por ver o testemunho, o exemplo dele, como ele, né, a conduta que ele tinha, então a forma de pensar e de se portar com relação às finanças do bispo, foi toda a minha base espiritual de prosperidade. E aqui na comunidade, né, foi onde nasceu todo o ministério, todo o meu exercício de ministério foi aqui, aprendi a tocar violão, fui tocar, né, no Ministério de Louvor. Glória a Deus. Né, fui liderar a mocidade. E só que aqui, né, dizimando, ofertando, fazendo propósitos, né, todos os propósitos de início de ano, né. Glória meu primeiro a Deus. apartamento eu comprei com um propósito que a gente fez aqui no início Glória de a ano. Deus. Troca de carro, meu trabalho numa multinacional, né. Foi. Como eu havia dito para o senhor, né, eu tinha dito, né, no propósito de 2006 que eu queria trabalhar numa multinacional, entre as outras coisas, né. E a empresa que eu estava me candidatando a uma vaga, ela não era multinacional. Levou um processo de 3 meses até ela se tornar, foi comprada por um grupo multinacional, e depois que ela foi comprada, que ela se tornou multinacional, é que eu fui contratado. Justamente por causa do propósito, que no papel eu tinha posto isso. É como se Deus falasse assim, não, é na multinacional e não transforma a empresa em multinacional para ele entrar. Porque... Exatamente. Glória a Deus. Priscila está aí também, Deus abençoe. Rogério, nesse processo aí, né, que você contou, né, do testemunho, como Deus fez,
Eu queria que você falasse como você ajustou sua mentalidade para falar, não, eu quero ser investidor, eu vou correr atrás desse objetivo. Você contou um pouco do testemunho da empresa, né? Sim, foi em 2011, eu servi aqui, trabalhava lá na Embraer como eletricista e decidi montar uma empresa para mim, porque eu tinha passado uma situação financeira muito grave, muito problemática em 2005, 2006, e aí, né, quando eu consegui esse emprego nessa multinacional, as coisas foram melhorando. Em 2011 eu estava numa situação financeira muito boa, fruto dos propósitos que eu fiz aqui, propósito de dobrar o meu salário. Glória a Deus. Né, tantos propósitos que Deus foi dando aqui, né, e eu fui, né, cumprindo, e Deus foi cumprindo na minha vida. E em 2011 a minha situação financeira estava muito bem, estava estabilizada, e eu montei essa empresa que se chamava DFI. De né? Deus faz o impossível. De Deus faz o impossível. E era uma empresa de instalação e manutenção elétrica. Eu comecei a pegar bastante serviço, as coisas iam muito bem. E, de repente, no meio do ano de 2011, veio um vendaval na empresa, né, nas finanças da empresa, numa crise que me pegou de um jeito que eu não tinha preparo financeiro para suportar aquela crise. Então, a empresa quebrou. Eu fechei a DFI, eu fiquei com uma porção de dívidas, dívida da DFI, e dívida minha, porque aí eu também não tinha dinheiro para mim, porque eu já tinha pedido para sair da Embraer, estava trabalhando exclusivamente com a DFI, então foi o meu fundo de poço, porque além de ter quebrado a minha empresa, era aquele meu sonho, eu tinha feito tão bem estruturado, passei tanto tempo trabalhando para construir a DFI, e do dia para a noite ela estava quebrada, e eu já não tinha mais dinheiro para pagar a prestação do meu carro, para pagar as minhas contas, para pôr combustível no meu carro. Uma bola de neve. Uma bola de neve, porque a dívida só cresce, o nome que suja, banco que fala que vai tomar o carro, a minha dignidade foi totalmente ferida naquele momento. E eu comecei a ter um conflito em oração com Deus, mas não contestando Deus, mas contestando assim, Deus, o que eu não aprendi nesses 6 anos? Porque eu tinha passado uma crise financeira muito grande, eu vim de uma origem muito pobre, eu estava prosperando. O que eu não aprendi? Por que eu caí nessa situação? Confronto pessoal. Um confronto pessoal. Eu contestava, não Deus, por que o Senhor me permitiu, por que o Senhor me colocou nessa, né? Mas eu perguntava assim, o que eu não aprendi, o que eu fiz de errado, o que eu preciso aprender, porque eu não aguento mais, eu não quero mais ficar nessa situação. E nessas orações, eu não me esqueço da data, foi em setembro de 2011, eu levantei de uma oração falando assim, se eu fosse milionário, nada disso teria acontecido comigo. Porque mesmo que a empresa tivesse quebrado, mesmo que tivesse acontecido os problemas que aconteceram, eu tinha aquele 1 milhão guardado e aquele 1 milhão estaria me rendendo 8, 10, 12 mil reais por mês. Então eu levantei daquela oração falando, eu vou ser milionário. Eu vou ser milionário. Eu estava quebrado, né, o meu endividado. Então o meu patrimônio, em vez de ser 1 milhão, ele era negativo, né, em menos 20, 30 mil reais, que era o montante da minha dívida, né? Mas eu levantei daquela oração falando que eu vou ser milionário. E aí isso foi setembro de 2011. Veio outubro, veio novembro, veio dezembro de 2011 e eu não consegui nenhum emprego para pagar as dívidas. Veio janeiro de 2012. E o diabo falando, olha, 6 meses atrás disse que ia ser o milionário. Cadeira. Não é milionário e nem emprego você tem, né? Mas eu me mantive no propósito. E só em fevereiro de 2012 foi que eu consegui um emprego novamente como eletricista. E passei o ano de 2012 inteiro estudando sobre como me tornar um milionário. Me preparando, mas não podendo guardar nenhum real, porque eu passei guardando o ano de 2012 inteiro pagando as minhas dívidas. Pagando dívida. De 2011, de toda aquela tribulação, de todo aquele problema que eu tinha passado. Né? Rogério, tá com a gente aqui, irmão Lindina, bênção de Deus, verdade, precisa aprender a administrar o meu salário. Ricardo Pereira entrou, José Wilson está conosco. Lene Paulinho está dizendo, bom esse estudo, bom aprender. Ótimo. É isso aí, o pessoal tá ligado, já batemos 24 pessoas, vamos chegar até as 30 hoje, eu creio, em nome de Jesus. Compartilhe aí que a vitória é nossa. E aí em 2012 eu passei pagando as dívidas de 2011, né? Mas já com aquele propósito, eu vou ser milionário. E qual era a minha receita de bolo? Qual era, né, o método para eu me tornar milionário? Era eu guardar R$300 por mês, todos os meses, numa aplicação que renda 1% ao mês. Então, se você guardar, né, R$300 todos os meses, rendendo 1% ao mês, em 30 anos você vai ter 1 milhão. Então, foi o que eu comecei. Esse era o propósito seu. Esse era o propósito. Essa foi a resposta que eu encontrei de como me tornar um milionário, né, com R$300 por mês. Né? E em janeiro de 2013,
Foi a primeira vez que eu guardei a minha primeira sementinha, aquele primeiro R$300. Depois de um ano pagando dívida. Depois de um ano só pagando dívidas. Porque nós vamos falar depois disso, né, da importância, né, de do que você faz primeiro, né, paga a dívida ou começa a investir, Sim. né? E aí comecei isso em janeiro de 2013. E quando foi junho do ano passado, né, junho de 2017, 4 anos e meio depois dessa jornada, do início dessa jornada, né, de 30 anos, 4 anos e meio depois, eu tinha alcançado a independência financeira. O objetivo. Glória a Deus. E está comigo a minha filha Caroline Moraes. Um beijo, filha. Glória a Deus. Ricardo Pereira, o irmão Rogério é gente boa. Tá lembrado? Tá lembrado, irmão? Está o pastor Gessé. Glória a Deus. O pastor mais bonito e magro da comunidade é o pastor Gessé. Minha barba chega na sua, pastor. Já chego lá. Um dia chega lá. Rogério, então você vê que você teve experiência. Você sabe o que é ficar endividado, o que é se levantar, pagar dívidas, né? E entrando já nesse assunto de endividamento, queria deixar também mais essa enquete para os irmãos aí do Face. Quais são as principais causas que levam a pessoa a ficar endividada? O que faz a maioria dos brasileiros ficar endividado? Eu queria que você falasse aí, abordasse esse assunto. Excelente, bispo. O endividamento, ele começa, antes de eu falar, né, dos produtos bancários, né, do cheque especial, do crédito consignado, né, do limite do cartão de crédito, né, que são as iscas que pegam a grande maioria dos brasileiros que estão endividados, mas muito mais do que isso, o problema está mais lá na pessoa, de às vezes não se controlar financeiramente, de achar que o limite do cheque especial é dinheiro dela que ela pode usar. Não é salário. Salário é o dinheiro que cai na conta dela. O que está de limite de especial, lá no cheque especial, não é dela, não faz parte do orçamento dela. Ela não tem que usar aquele dinheiro, salvo uma urgência muito grande, né? O seu limite do cartão de crédito, às vezes a pessoa tem um salário, vamos falar, de R$3.000 e o limite do cartão de crédito dela já está em 5. Mas ela não ganha 5 mil. Ela pode gastar 5 mil naquele cartão, mas o que ela ganha é 3. Então, às vezes, é esse descuido que a pessoa tem com relação ao quanto que ela ganha e ao quanto que ela gasta, que é a razão, é a raiz do endividamento de todo brasileiro. E aí isso vai acontecer lá pelo cartão de crédito e principalmente cheque especial. É não saber o seu limite. Não saber o seu limite, exatamente. E Rogério, a gente tem o cheque especial, o dinheiro que não é seu. Temos também o cartão de crédito, né? De crédito. Que é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Um dinheiro que não é seu. Então, diante de endividamento, a gente vê que o importante é poupar. Sim. Agora, indo lá para a Bíblia, quando se fala de poupar, aí pode se questionar. Jesus falou, se eu não me engano, é Mateus 6, se não me falha a memória, que basta a cada dia o seu mal, não se preocupe de um dia de amanhã. Em primeiro momento, se pensa assim, não, eu vou gastar hoje, não vou poupar para amanhã. Exatamente. Mas era isso que Jesus queria falar. Tem outros exemplos bíblicos que mostram a importância de se poupar e se pensar no futuro. Sim. José Wilson, ô meu bispo, assunto muito bom e abençoado. É isso aí, vamos tomar posse do que Deus tem para nós aqui, através do irmão Rogério. Ô, glória. Então, bispo, o título dessa mensagem, né, lá no Sermão da Montanha, é a ansiosa solitude pela vida, né? Jesus começa falando assim, né? Observa as aves do céu, os lírios do campo, né? Eles não semeiam, não colhem, né? Não tecem, e o Senhor cuida bem deles, né? Como mais o Senhor não cuidará bem de vocês, né? Homens de pequena fé. Ele estava dizendo, o que eu entendo, a visão bíblica que eu tenho disso, é que Jesus estava falando mais assim, a respeito da pessoa ter aquela ansiedade pelo futuro, aquele medo do que está por vir. Então a pessoa está tão ansiosa, aquela ansiosa solitude pela vida, que no presente ela fica paralisada por conta do medo que ela está tendo, essa ansiedade do futuro. Então poderia ser a pessoa, no sentido da pessoa não dormir, ficar alterada, exatamente, brigando com todo mundo por causa... Sofrer por antecipação. Por causa desse momento. Então esse versículo fala de uma despreocupação. Despreocupação. Uma fé que Deus vai cuidar. Se deleitar na fé, de que Deus vai cuidar, mas com você fazendo a sua parte, sim, né? Ele não diz em momento nenhum para a gente deixar de fazer a nossa parte. Ele fala para deixar de lado essa ansiedade, essa preocupação, essa falta de fé. E trabalhar com confiança. Trabalhar com confiança, exatamente. E Rogério, qual exemplo na Bíblia você
daria aqui para nós de pessoas que administraram debaixo de uma direção de Deus, que pensaram no amanhã, investiram, guardaram, pouparam e se tornaram pessoas prósperas? Olha, nos cursos que nós ministramos lá na Tríade, nós temos bastante literatura de base, bastante livros, né, que nós recomendamos, damos para os nossos alunos, para eles lerem. Né, e eu poderia citar vários desses livros, mas o livro mais importante, onde a gente encontra mais receitas e exemplos de prosperidade é a Bíblia. Oh, é a glória! Não precisa andar muito não na palavra. Olha, se quiser, a ordem bíblica, a sequência, né, vamos, em Gênesis, né, tem José. José foi um excelente administrador. Impressionante como, né, ele sabendo, né, daquela visão, do sonho de Faraó, né, eles passaram 7 anos de prosperidade em vez guardando, poupando, em vez, muitas vezes, a gente, quando nós estamos com prosperidade, que o dinheiro está entrando, o salário está alto, a gente faz exatamente o oposto do que José fez, a gente começa a soltar a corda, né? A compra do supermercado que era, vamos dizer que era 600 por mês, já passa 1.200 por mês, o final de semana, aquele gasto que a gente tinha contido ali, a gente já solta aquele gasto, já começa, quanto mais entra, mais a gente põe para fora, exatamente o oposto do que José fez. Não, e exatamente o que a gente vê, eu ia comentar com você comentando aí, quando a gente atravessa alguma bênção, uma promoção, não sei se é a mídia, eu sei que em parte é coisa do devorador ali, né? Claro que a atitude é nossa, mas parece que há uma pressão que nós fazemos em nós para querer gastar o dinheiro que sobra. Exatamente. Temos aquela preocupação de poupar. Exatamente. Não, sobrou tanto, como é que eu vou gastar isso? Eu tenho que comprar isso, eu tenho que entrar nessa dívida. E é algo que fica, há momentos, impregnado na nossa mente. Parece que às vezes no final do mês, se sobrou um dinheiro na conta, a pessoa acha que esqueceu de pagar alguma dívida, tem alguma coisa errada, não é possível que está sobrando dinheiro na minha conta, eu tenho que dar um jeito de fazer uma prestação logo para não sobrar. A pessoa às vezes fala assim, eu gosto, você chegar e falar assim, você gosta de dinheiro, você quer, né, administrar bem, ter bons recursos, aumentar a sua receita, a pessoa quero, mas na verdade, o jeito que ela administra o dinheiro dela, parece que o dinheiro é uma pessoa indesejada, que chega em casa, você quer que ela vá embora logo, que ela está perto de você quer sair de perto dela, porque a pessoa quer dar um jeito de gastar como se não fosse importante, como se não fosse algo bom, né? Comprar o que não precisa, fazer o que não precisa. A minha sogra entrou na sala aqui. Ô Davis, faz uma vinheta aí. Toda vez que a minha sogra entrar, faz uma vinheta aí com bênção, com fogo, com unção. Só glória. Deus abençoe a minha sogra. E todos os ouvintes, o Júnior, José Carlos, está aqui conosco também. Deus abençoe. Então a gente vê, Rogério, que a Bíblia nos ensina o caminho da prosperidade. Sim. Davi, ele sabia que ele não iria construir o templo, que seria o filho dele, porque a mão dele era muito manchada de sangue, né? Ele queria construir, ele teve iniciativa, ele pediu isso para Deus e Deus falou que não, mas mesmo assim, ele se planejou e poupou todo o recurso necessário para o filho dele construir o templo. Olha o planejamento financeiro que Davi teve. Então ele se preocupou para os filhos. Até para a próxima geração. Para os netos, né? Exatamente. Glória a Deus. Nos evangelhos, tem um exemplo que eu gosto muito, mas muito de falar, que é dos 12 cestos cheios. Né? O povo estava numa escassez de comida ali, porque o povo estava andando atrás de Jesus, né? Chegando no deserto, 3 dias atrás de Jesus, Jesus falou para os discípulos, olha, despede essa multidão para eles ir comerem, né? E aí ele falou, não, mas esse povo não tem para onde voltar, a gente está longe, né? Eles vão morrer de fome. E Jesus falou, então trata da multidão. Ele falou, não, mas nem se tivesse, né, 300 denários daria para comprar pão e peixe para alimentar também a multidão. A escassez estava ali instaurada, a situação de crise estava ali. Né? Tinha uma necessidade muito grande, mas não tinha recurso. É o que aconteceu comigo em 2011, né? A necessidade era muito grande, as dívidas eram grandes e não tinha entrada nenhuma, não tinha recurso nenhum para saldar as minhas dívidas, a situação de crise estava instaurada. E aí surgiu, né? Jesus só precisa da iniciativa, né? Deus só precisa da sua iniciativa. Surgiu 5 pães e 2 peixes, que não é nada para alimentar aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sim. Mas Jesus orou já agradecendo pelo milagre antes de ter, né? E houve aquela multiplicação de pães e peixes, todo mundo comeu, se fartou, foi aquela bênção, foi um milagre que, né, incrível. E depois o que Jesus fez? Depois daquele milagre todo mundo, né, foi soltando, sobrou. Jesus falou assim, não, recolhe todas as sobras. Recolhe o que sobrou. Não é só porque que teve milagre, que veio uma fartura aqui, que a gente vai desperdiçar o que sobrou. Né? E daquilo 12 cestos cheios foram recolhidos. Dá para abrir uma padaria só com o que sobrou. Então, desperdício em momento nenhum é prosperidade. Jamais. Então, quando você
faz algum tipo de desperdício, por mais bem financeiramente, você já está fora do princípio. Totalmente. Rogério está conosco aqui, a Ana Paula. Ana Paula é uma bênção. Nilson Lopes, glória a Deus, Ana Paula é minha filha. Nilson Lopes, evangelista Nilson Lopes. José Wilson está fazendo uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, bispo. Como faço para começar a poupar, pois não tenho essa cultura? Excelente. Ele falou a palavra certa, é cultura. Poupar, para cristão, é o jeito mais fácil de ensinar um cristão a poupar, porque o cristão tem sim uma cultura de uma poupança que é muito mais valiosa do que a nossa poupança financeira, que é o dízimo. 10ª parte. A 10ª parte. A gente já administra o orçamento sabendo que aquela 10ª parte não é nossa, que a gente vai entregar, vai levar para casa do tesouro. Então, você sobrou 9 partes iguais. Da mesma forma que você teve a disciplina, né, para tirar essa 10ª parte, que é a primeira dízima, tira a segunda dízima para você. Né? Trata como o seu dízimo, o dízimo que vem para você, o dízimo do Senhor. Para você guardar para você. E você ter mais um dízimo para você, para sua família, para os seus sonhos do futuro, para você fazer aquela viagem dos seus sonhos, para você, né, mudar para a casa que você quer mudar. Seja qual for o seu sonho, você tem que descobrir primeiro o porquê que você vai fazer aquilo. Né? Muito mais do que como, você tem que saber o porquê. Não, porque eu quero dar um futuro melhor para meus filhos. Ah, porque eu quero poder morar em outro lugar. Ou poder, né, fazer uma viagem internacional. Encontre primeiro o motivo, a razão pela qual você vai começar a poupar, que depois poupar é muito fácil. É o método do dízimo. Fica Glória fácil. a Deus. Então, só você aplicar o que você aplica do dízimo para a sua vida também. Para a sua vida também, exatamente. Rogério, uma outra pergunta. A pessoa está endividada, está uma bola de neve, todo mês cheque especial, cartão, aquela coisa toda. Qual é o melhor caminho para ela sair do endividamento? Excelente pergunta, bispo. Se a pessoa está endividada, né, principalmente se for cheque especial e cartão de crédito, onde são os maiores juros, eu falei de um exemplo que se a pessoa estiver devendo R$1.000 no cartão de crédito em janeiro e não pagar essa fatura de R$1.000 e deixar, né, só os juros do cartão de crédito fazer esse valor subir, quando chega em dezembro, aqueles R$1.000 viraram R$5.000. 500%. 500%. Dá 500%, multiplicou por 5 o tamanho da tua dívida. E era R$1.000 no comecinho. Exatamente. De R$1.000 virou 5.000. Olha o tamanho dessa bola de neve. Olha o tamanho dessa bola de neve. Então, se a pessoa está numa situação como essa, eu espero que não seja de um ano, né? Porque é muito tempo, né, das coisas acontecendo, mas entrou no primeiro mês. Essa dívida que tem um juros altíssimos, cheque especial e cartão de crédito, se você não tem recursos do seu salário, né, da sua ocupação ali naquele mês para quitar, a primeira coisa é olhar para dentro de casa, olhar para dentro do que você tem e ver se tem algo na sua casa que está parado há mais de 5 meses, que você não usou. Um rádio, uma caixa, alguma parte de som de carro, alguma coisa, um hobby que você tinha que está lá num canto. Abre mão daquilo, você não está usando há tanto tempo, desapega. Desapega, vai lá no lugar do desapego, anuncia aquilo, porque depois fala assim, puxa, mas eu tinha um apego com aquilo. Exatamente, desapega daquilo, porque é muito melhor você tirar um recurso, né, de algo ali e quitar essa dívida rápido e depois você compra um novo, porque se você faz tanto tempo que você usar, você nem, né, não estava fazendo a menor diferença na sua vida. Mas se você olhou para casa e não achou nada disso, que não vai mudar em nada a sua qualidade de vida, para você quitar essa dívida o quanto antes, para não deixar ela crescer, aí o segundo caminho é você trocar de juros. Então, se você está no cheque especial, né, quase 12% ao mês... Meu Deus, num ano dá quanto? Num ano dá... Se for R$1.000 de dívida, de cheque especial... Vai virar perto de R$5.000 também, vai chegar em 4.700 e tantos reais. Então, o do cartão de crédito é parecido. É parecido com o do cheque especial. Meu Deus. Pastor Adilson Camargo, da Eleitos de Deus, está conosco. Um abraço, pastor Adilson. A sua audiência também sempre é uma benção aqui com a gente. Então, troca de juros, né? Vai sair de um juro de 12% ao mês, vai no banco ou vai nessas financeiras, coloca no Google empréstimo consignado, empréstimo pessoal e vê quais são as melhores taxas. Hoje, tem financeiras praticando empréstimo consignado com taxa de 2% ao mês, 3% ao mês, frente a 12, 13, 14 que você estaria lá no cheque especial ou no cartão de crédito. Então você consegue fazer o empréstimo com uma taxa menor, sana,
né, esse vazamento gigante, esse buraco que está tendo no seu orçamento. Fechar a brecha. Fechar essa brecha, exatamente, bispo. E aí você vem e paga isso aqui, que é um juro bem menor. Então, aqui, recapitulando o que o Rogério falou, estou endividado. Primeira coisa, dá uma olhada na sua casa, vê o que você pode desapegar, que você não usa, que não tem mais relevância para a sua vida e desfazer daquilo. E outra, você trocar 14% de juros ao mês por 3, 2. Exatamente. Claro que pesquisando a menor taxa. Pesquisando a menor taxa. Não é, Rogério? Exatamente, bispo. Sim, e diante do endividamento, né, a pessoa quitou a dívida, né, aí entra um outro passo que é começar a poupar o dinheiro, né? Ter essa cultura de não gastar de forma desnecessária. Porque a pessoa ela saiu da dívida, porque infelizmente tem pessoa que sai do SPC, ô Glória, tô na benção, vai o cartão e passa, um ano tá na prova, um ano tá na benção. Um ano tá na prova e um ano tá na benção. A pessoa ela se estabilizou, quitou a dívida, procurou as melhores opções, tá com uma prestação ali que é a quitação da dívida dela, regularizou. Sim. Qual é o próximo passo? A pessoa já investe ou ela vai pagar uma prestação? Compensa mais aplicar ou pagar uma prestação de um carro, um financiamento, adiantar? Qual seria a melhor opção? Exatamente. A nossa briga, a nossa busca é sempre pela melhor taxa. Então, né, no endividamento crônico, né, aquele endividamento mais grave, no agudo, que era o cheque especial, a gente trocou por uma taxa menor, né? Saiu de 14% ao mês para 3%, 2% ao mês. E agora que as coisas estão estabilizadas, eu vou investir ou eu vou, né, quitar alguma outra dívida, quitar esse empréstimo, né? Vou manter esse exemplo dessa mesma pessoa que tem esse empréstimo, compensa você atuar onde está o maior juros. Então, Sim. Hoje, no mercado financeiro, né, para você fazer seus investimentos, né, a média de taxa de juros que a gente consegue de rentabilidade para os nossos investimentos está ali 0,8% ao mês, 1% ao mês. Para a pessoa ganhar, para você ganhar. Isso, de juros pelo seu dinheiro, quando você empresta o seu dinheiro ali para o banco. A gente para ganhar é 1%. É 0,8%, 1%. E eles para ganhar é 14%. 14%. Meu Deus. Exatamente, aí vem a discrepância, né? Rogério, perdão. José Wilson, muito boa essa visão, glória a Deus, conselho abençoado, obrigado, irmão, Deus abençoe. Amém. E depois tem uma pergunta aqui do José Carlos que a gente já vai estar fazendo para o Rogério. Legal. Então, agora eu já tenho a minha situação, né? Esses parcelamentos meus estão confortáveis e eu estou conseguindo ver sobrar dinheiro, né? Estou conseguindo ter uma poupança mensal. O que eu faço? Vamos supor que agora eu estou vendo fazer sobrar R$350 por mês do meu orçamento. Né, já é a minha poupança, já é aquele meu dízimo para mim, né? Sim. Eu vou colocar num investimento que me paga 1%, ou eu posso olhar para esse parcelamento que eu tenho, que está com uma taxa de juros de 3%. Se ela está 3%, eu vou lá e tento quitar ela o quanto antes. Então eu jogo esses R$350 para tentar quitar essa dívida o quanto antes, pagar a última parcela, fazer antecipação desse pagamento, para depois então eu começar a poupar. Entendeu, pessoal? Começou a poupar dinheiro, eu quero fazer o dinheiro render. Antes de poupar 1%, mate as prestações que tem 3%, 4%, que estão ali, né? Que estão ali pegando dinheiro. Então você, quitando as prestações, você economiza mais do que... Você está ganhando mais do que a rentabilidade que você dinheiro. Teria. Exatamente. Agora o Júnior José Carlos está perguntando... Queria saber se os planos da Previdência Privada é uma boa. É uma boa, principalmente se a sua Previdência Privada é aquela que a sua empresa onde você trabalha te ajuda. Né? Tem muitas empresas hoje que têm esse benefício. Você faz o plano de Previdência Privada lá na empresa e aí a empresa já desconta, vamos supor, R$200 por mês seu, né, para a Previdência, e a empresa vai e coloca mais R$200 juntos. Isso é muito bom, ela dobra o seu poder de aporte, né, o quanto você está guardando. Então, se sua previdência privada, sua empresa te ajuda, coparticipa com você, sim, é muito bom. Agora, previdência privada que o banco oferece, que você vai lá no banco para colocar, é um investimento, mas não é o melhor. Tem investimentos muito melhores para você fazer. Porque o banco defende o lado dele, defende né? Não mostra. Exatamente. Então, se a sua previdência, se você está procurando num banco uma previdência privada, não é um bom negócio. Tem investimento melhor para você. E quais seriam, Rogério? Eu quero uma previdência, mas eu não quero do banco.
que eu estava vendo, você conversou comigo, o banco cobra taxa disso, daquilo, aquilo outro, e outras opções são bem melhores, bem né? mais rentáveis, exatamente. Ou seja, a pessoa ela gasta o mesmo tanto e no final de 10 anos tem toda uma diferença, né? Exato. Diferenças até exorbitantes, por assim Sim. dizer. Pastora Ana Lúcia está com a gente também, Anderson Alberto da Silva. Ô Glória, estamos todos juntos aí. Benção. Então, sim, na hora de buscar um investimento, o Google sempre é uma benção, sempre ajuda. Então, Sim. se você pesquisar melhor rentabilidade, aplicações com melhor rentabilidade, aparece bastante coisa legal. Mas se eu já puder falar de uma, abre conta num banco de investimento que é de graça, né, que é gratuito. Tem um banco que é facinho de guardar, né, uma corretora de investimento chamada Rico. Né? Abre Sim. conta lá na Rico, nem é, né, a que eu trabalho, né, que é a XP, sim, mas a XP é voltada para para quem já tem um patrimônio maior, né? Sim. Mas a Rico é igualmente boa, é muito boa. Você abre a sua conta lá, que é gratuita, e aí você consegue investir lá em coisas que têm muito mais rentabilidade do que uma previdência privada e tem muito mais segurança. Você pode emprestar lá para o governo, que é o tal do título público, o tesouro direto. Então ele rende mais do que uma previdência privada e é mais seguro. Ou então um investimento num banco, que é aquele tal do CDB, né? Eu sei que é ruim falar essa letrinha, né? Não, mas pô. tem lá um CDB, que é uma aplicação bem legal, e na Rico e nessas corretoras, né? Eles têm vídeos explicando, é bem legal, é bem bom. Então busca informação. O melhor investimento é o conhecimento. Então busca conhecimento que você consegue bastante. Então procure se informar. Aqui tem uma pergunta aqui um pouco polêmica, né? A Marielle Angélica. O pastor Leonardo está aí também. Leonardo. Rapaz, o que você acha de investimentos em criptomoedas? Jesus! Polêmica. Polêmica. Então, é uma realidade, é um fato, né? Está crescendo. Né, cresceu muito nos últimos anos, né, agora do final do último ano para cá caiu muito, bastante gente perdendo dinheiro lá. Criptomoeda é o último lugar onde você vai investir. Primeiro, a gente tem que investir no que é mais seguro, para depois a gente ir no que é mais arriscado. Então é um de risco. É um de risco. Então não deve ser onde a gente começa a investir. Você começa a investir onde é mais seguro, que é emprestar dinheiro para o governo, emprestar dinheiro para os bancos, que é o que é chamado de renda fixa. Que aí você não tem volatilidade, não tem perigo do dinheiro aumentar e cair, o dinheiro só sobe. Aí você vai primeiro lá na renda fixa, começa ali devagarzinho e depois é que você vai pensar em criptomoedas. Essa é a última parte dos investimentos. Então, criptomoedas poderia dizer que é a mesma coisa que ações, que sobe e desce, ou é diferente? Esse negócio de ações, isso, né? É igual claro ações. Que talvez esteja fora da realidade nossa, mas a gente escuta, né? Negócio muito de bom. Ações, tudo, já estou falando errado. Falando criptomoedas, né? Estou falando mistério aqui. Aí como é que é isso? É como se fosse uma ação que sobe e desce, ou é algo assim sem fundamento? Isso, é igual uma ação, né? Tem a volatilidade, né? Que ela sobe Sim. e desce, né? Só que não tem segurança, porque as criptomoedas, elas não são regulamentadas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, se você tiver uma perda expressiva lá numa criptomoeda, uma criptomoeda que você investiu deixou de existir, né, porque a pessoa que subsidiou aquele projeto daquela moeda, ela pode simplesmente desaparecer e ela está lá, assim, num outro país, você não tem para quem recorrer. Você pode perder todo o seu dinheiro. Não estou dizendo que vai acontecer, né, espero que não vá. Mas tem caminhos melhores. Tem caminhos melhores. Se você quer investimentos com volatilidade, vai para o mercado de ações, que é aqui no Brasil, que tem o Banco Central por trás, que você consegue sentir esse frio na barriga dessa montanha-russa de sobe e desce, né, ter uma rentabilidade melhor do que a renda fixa, mas com toda a segurança de ter o governo por trás, né, e regulamentação. E antes de você fazer algo de risco, você faz algo que não traga risco. Que não traga risco. Traz riscos menores. Exatamente. Tá aqui a Neide Gama, minha irmã. A Neide, um beijo. O Nilson Lopes deu um joinha ungido aqui. Lourdinha Soares. Estamos todo mundo aqui juntos. Uau. No Ligados em Cristo. Ô, glória. Rogério, a gente percebe que tem a questão, né, da gente pagar as prestações que tem 3%, tudo. Aí chegou a hora, o momento da pessoa começar a poupar o dinheiro dela, né? E a gente sabe que o nosso nome acabou de ficar limpo. Ó, gente, esse negócio aqui tá pentecostal. Acabou de ficar limpo. E já o banco já liga falando, tem tanto aqui, ou tem esse carro, tem essa casa. Exatamente. E há momentos, Rogério, que o brasileiro ele não tem o hábito de pesquisar. Ele não tem o hábito de procurar. Veio na oportunidade,
na cabeça dele, não, já vou pegar já. Exatamente. Sendo que se ele espera um pouquinho, ele pesquisa um pouquinho, ele procura outras coisas. Exatamente. Então, até onde o impulso nosso de querer logo uma coisa, porque liga a gente não vê os juros, a gente vê, vai pagar só 200 por mês. Cabe no bolso a parcelinha. Parcelinha. Então, até que ponto esse impulso pode prejudicar a gente? Sim, pode prejudicar muito. Na verdade, é o que gera todo o desconforto que gera aquele começo da pessoa acabar caindo no cheque especial, acabar se endividando com o cartão de crédito, justamente porque ela olhou pelaquela parcelinha, eu mereço, puxa, esse negócio agora está acessível, não custa nada, eu mereço, eu trabalho para isso, né? Tem sempre essas desculpas, né, que acabam levando a pessoa a essa tomada de decisão. Ela arruma desculpa para ela abraçar. Exatamente. Acabei de quitar esse carro, o carro tá bom, mas eu já olhei na concessionária um outro carro, eu não tenho essa parcela que eu tinha, então vou dar o meu carro e pegar outra parcela. A pessoa nem pensa em começar a poupar aquele dinheiro, né? Já quer arrumar outra parcela. Então, esse descontrole é uma questão assim, não é o problema lá do banco, né? Eles estão te oferecendo, né? O banco é o pescador que estão jogando a isca, né? As comerciais de TV, né? Eles estão jogando a isca, mas quem decide morder ou não é você. Né? E daqui a pouquinho o Rogério, ele vai falar uma forma de você comprar um carro de 30 mil gastando 21 mil reais e uma casa de 200 mil pagando em 11 anos. Ele vai falar aqui, né? De uma forma simples, nada complexo, nada de criptomoeda, não sei o que lá. Ó, tá minha esposa aqui, pastora Camila Rangel, a mulher mais linda do Brasil e do mundo. Quando Jesus voltar, for arrebatado, eu vou abraçar ela, vou subindo junto com ela. Um abraço, meu amor. Ponte do Pastel tá aqui, o Cristiano. Ô, Glória. E o Luiz Carlos Mota, Rogério, está fazendo uma pergunta aqui. E está interessante como o pessoal está inteirado do assunto, né? A gente fica feliz. Luiz Carlos Mota, boa noite. Você que gosta de segurança, você aconselha a aplicar no fundo do governo federal? Porque você fala fundo do governo federal, a princípio você pensa, nossa, o Brasil está uma crise, né? Como é que eu vou colocar desse trem aí, né? Sim. Os títulos públicos, né, que é a reserva do governo federal, é o investimento mais seguro do país. Mais seguro do que os bancos, mais seguro do que as empresas. E o governo, né, a política, não influencia 100% nessa questão que é a economia. Então, sim, é muito seguro porque ali no Tesouro Nacional, onde está você emprestar dinheiro para o governo, não tem só dinheiro dos brasileiros, tem dinheiro de norte-americanos, tem dinheiro de europeus, tem dinheiro de australianos. Então, o governo ele não pode fazer manobras, aquelas pedaladas fiscais com dinheiro ali do Tesouro Direto, dos títulos públicos. Então, é algo supervisionado a nível mundial. A nível mundial, exatamente. Mais até do que os próprios bancos, mais até do que as próprias empresas. Então, eu aconselho sim a investir, né, com segurança em títulos públicos. Então, é seguro, né? É um investimento seguro. É um investimento seguro. Não sei se eu falei, o pastor Weber está aqui com a gente. Pastor Weber é uma benção ali. Uau. Tive ontem com eles no Freitas, contando a boa notícia, né? Que, para a glória de Deus, o Freitas está com terreno agora. Pastor Vanderlei, a turma. Momento de alegria para o nosso ministério. Parabéns. Está aqui o Luan Santos também. A turma está aqui. Luan. Só vitória, só bênção. Rogério, a pessoa começou a poupar, né? Mas a pessoa começou a poupar, ela tem que fazer isso de uma forma... Como eu posso explicar? De uma forma centrada, mas ela pode sair para passear, comer do que gosta. Como a pessoa equilibra isso, né? Excelente. Ao mesmo tempo que ela poupa, mas ela vive, né? Porque não adianta você só poupar e você não desfrutar também no presente de coisas boas. Exatamente, Bispo. O senhor falou tudo. A gente ensina lá na tríade que o dinheiro, todo recurso que passa pela nossa mão, seja pouco ou seja muito, eu espero que seja muito, né? Ele tem 4 funções. O dinheiro ele é como um carro. Um carro, para mim, ele tem que ser seguro, econômico, confortável e, de preferência, não custar muito caro. Né? Para mim, essas são as 4 funções básicas do meu carro. Pentecostal não, pode ser barulhento, tem que ser tradicional. Tem que ser tradicional. Silencioso. Então, o carro é uma ferramenta, né? Eu moro lá no Aquários, do outro lado da cidade, eu cheguei aqui em 15 minutos porque eu vim de carro. Se eu não tivesse um carro, eu tivesse que vir a pé ou de bicicleta, como eu fiquei em 2011, né, depois daquela situação, né, o tempo que eu demoraria seria muito mais, né, um dia de chuva não daria para vir. Então, o carro é uma ferramenta importante.
O dinheiro também é uma ferramenta e ela é importante. E ele tem que cumprir 4 funções básicas. As 4 funções básicas do dinheiro é manter a sua dignidade, né? A sua dignidade, que é as suas contas estão pagas, o seu nome está limpo, você ter o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Então essa é a primeira função do dinheiro. Mas não é ao que se resume o dinheiro. Essa é só uma das 4 funções. A segunda função do dinheiro é nos trazer diversão. Então a gente tem que ter sim no nosso orçamento uma parte dele para a gente fazer o que deixa a gente feliz. Para receber família em casa, amigo em casa, comer uma pizza, passear no shopping, ir na praia, fazer coisas que vão te fazer feliz, que vão ver que você está colhendo o fruto do seu trabalho já em primeira instância aqui. Então, uma parte do seu orçamento tem que ser para a dignidade, suas contas têm que estar em dia, o seu nome tem que estar limpo, né? Essas coisas têm que estar todas ok. Você tem que ter diversão. A terceira função é a caridade, a ajuda ao próximo. É aqui que entra o dízimo, aqui que entra as contribuições, aqui que entra a caridade. E a quarta função do dinheiro é nos fazer enriquecer. Então, nós temos que ter no orçamento, assim como nós temos que ter orçamento, né, para cumprir com o dízimo, nós temos que ter orçamento para cumprir com o nosso projeto, né, de crescimento financeiro, de nos fazer enriquecer, de nos fazer prosperar, mas nós também temos que ter orçamento para se divertir. Tem que encontrar esse equilíbrio. Então, é nessa parte, Rogério, que a gente pode fazer a diferença, nesses princípios que você falou, quando o dinheiro é seu servo e quando o dinheiro é seu senhor. Porque quando você não desfruta dele, né? Claro que poupando, economizando, aí ele já não é seu servo, ele é seu senhor. Exatamente. Então você tem que se organizar sim, mas desfrutar, ir no McDonald's, ir no cinema, passear, se organizar para comprar aquela roupa que você gosta. Então tudo isso é louvável, tudo isso é o objetivo, né, do dinheiro. Pastor Adilson Camargo, o dinheiro trabalha para mim e não eu para o dinheiro. Exato. Ô, Glória. Tá aqui o Nilson Lopes. Olha aí minha cunhada Lica. Minha cunhada Ilka. Ô, Glória. Ligados em Cristo, ligando família. Uau. É bênção. Bianca Eberly, evangelista Bianca. O Alessandro Delu. O Alessandro. Como deveria ser essa divisão em porcentagem? Acho que o Alessandro chegou um pouquinho tarde. Eu acho que se aplica aquela parte de você separar o que é de Deus e separar 10% para você guardar para você também, né? Exatamente. Gente, daqui a pouco a gente vai trazer uma simulação de um carro que você vai financiar em 5 anos, quanto você gasta e quanto você pagaria nele se você poupasse. Então, responde aí, meu amigo Rogério. Primeiro, um grande abraço para o Alessandro. Né? Muita saudade de você, Alessandro. Bom te ver, bom saber que você está aqui. E a relação em porcentagens, lá na é o índio, né? É o índio, exatamente. Eu só chama de índio. Eu só vi um braço aqui, é o índio. É musculoso. Então, lá na tríade, o objetivo que a gente leva é a pessoa chegar a 20% do orçamento dela como meta de poupança. Mas a primeira, se falar assim, quem está saindo do zero, nunca poupei, chegar direto no 20%, talvez seja difícil, seja desafiador. Então a gente ensina a chegar aos 10%, que é igual ao dízimo, é o mesmo esforço, né? E depois escalonando para chegar nos 20%. Você vai quitando os parcelamentos, essas coisas, né? E tendo mais liberdade para conseguir chegar até a meta. A meta ideal é você conseguir poupar 20%. Então seu ordenado. Primeiro fechar a conta, ficar tranquilinho, e depois buscar os 10. Partir, buscar os 10 para buscar a independência. Porque a motivação de você ver aqueles 10%, a sua aplicação, de dinheiro crescendo, aquele negócio, você olhar e falar assim, nossa Deus, eu nunca tive um dinheiro trabalhando para mim, eu nunca tive trabalhando um projeto de alcançar a independência financeira ou de realizar alguns sonhos, né, algum tipo de sonho que eu coloquei, porque a gente falou no começo também que mais importante é você encontrar o objetivo, o porquê que você está fazendo aquilo. É pelo amor que você tem pela sua família, é para você conseguir, né, mudar para uma casa maior, é para você conseguir fazer aquela viagem internacional, é para você conseguir ajudar mais pessoas, é para você mudar a sua situação. Então, assim, a partir do momento que você tem um objetivo, a forma que você vai realizar fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu não me recordo de onde eu vi isso, Rogério. Talvez você até saiba. Quando os propósitos, acho que é o Nelson Mandela, quando os propósitos vêm, os recursos aparecem, né? Quando você estipula um propósito, uma meta, e está apaixonado por aquilo, os recursos começam a aparecer. O Gilberto Enes está mandando joinha, a Paty Helena entrou na sala, Deus abençoe vocês. É isso aí, curta ligados que Jesus curte você. Rogério, falando
das questões das instituições bancárias, né? A gente, para ter um lucro investindo ou poupando, leva muito tempo. A gente ganha 1%, 0,5%, né? Sendo que o banco ganha por mês 14%. Essa é uma realidade, né? Sim, em cima da gente todo mês. Para eles é interessante a gente atrasar um dia a fatura, porque joga mais 5%, mais não sei quantos por cento para a gente pagar. Quando a gente evita o financiamento, fazer aquela simulação que você me mostrou, quando a gente evita financiamento, a gente está evitando grandes prejuízos, não é, Rogério? Grandes prejuízos. A primeira meta de qualquer pessoa para se organizar financeiramente é colocar na cabeça, ter na cabeça, eu nunca mais vou pagar juros na minha vida. Eu nunca mais vou pagar juros na minha vida. A gente ser chamado assim, um agente deficitário, a pessoa que tem um déficit precisa pegar dinheiro para comprar um carro, para comprar um imóvel, né, para pagar as próprias contas, e um agente superavitário, a pessoa que vai lá e empresta dinheiro para o banco, para o governo. Então, colocar na sua cabeça assim, que eu sou super, eu vou ser um agente superavitário, você é a pessoa que, quando se falar em juros, eu vou falar de quanto eu ganho de juros, e não em quanto eu pago de juros. Eu não peço emprestado, mas eu empresto. Não para as pessoas, né? Deuteronômio 14, exatamente. Mas para o banco, para as instituições. Exatamente. Revirta aquilo em bênção para mim. Deuteronômio 14. Glória a 28, Deus. 28, 14. Ó, o Diácono Claudemir está com a gente também, mandou um glória aí, você vê que a tela até mexeu de tão forte que foi o glória. Rogério, uma pessoa ela quer comprar um carro de 30 mil reais, vai parcelar em 5 anos. Escuta aí, pessoal, vai parcelar em 5 anos, 60 meses. Sim. Quanto ela vai pagar no final de tudo? É triste. A pessoa vai pagar uma parcela, assim, né, financiar esses 30 mil reais, né? Em 60 meses, 100% disso, né? Em 60 meses, ele vai pagar a parcela de R$900 por mês. O que vai dar 54 mil reais. Num ano. Em 5 anos. Em 5 anos. Então, esse carro de 30 mil reais vai custar para ele 54 mil reais em R$900 todos os meses durante 5 anos. E depois de 5 anos, o carro... Aí tá valendo uns 20, 22, 23, né? Então, é um prejuízo de uns 40 mil. De uns 40 mil. De uns 30 mil. Aí a pessoa fala, e consórcio? Consórcio compensa? E uma pergunta, Rogério, consórcio tem juros? Tem um nome diferente, né, para juros, né? Eles chamam de taxa de administração, né? Que é a taxinha que eles estão cobrando de você para te forçar a ter uma disciplina, né, de poupar, né? Então, sim, no final das contas, um consórcio de 30 mil, ele acaba te custando 37 mil. Então você paga 7 mil a mais? 7 mil reais a mais para a administradora do consórcio, né? Te forçar a ter essa disciplina de guardar todo mês esse dinheiro. Agora, Rogério, a pessoa ela tá com o carro bom, não precisa trocar agora. Ela tem a vontade de ter uma aquisição nova, um carro bom, mas ela decide poupar. Quanto ela gasta por mês e por quanto sai o carro dela rendendo 1% ao mês? Primeiramente, parabéns para essa pessoa que decidiu poupar. fez o melhor caminho, exatamente, fez o melhor caminho. Para essa pessoa que decidiu poupar para comprar esse carro, em vez de pagar R$900 por mês, que é a parcela do financiamento, ou R$620 por mês, que é a do consórcio, ela vai precisar poupar, se for fazer em 60 meses também, R$360. Peraí. Quer dizer que se eu financiar, eu pago R$900. Exatamente. Se eu fazer um consórcio, eu pago 600. 620. E se eu decidir guardar em 5 anos, 363 reais. 63. Então, de 363 para 900, já tem um... Dá mais de 500 e quase 550 reais por mês. Mas aí em 5 anos, Rogério, a pessoa, quanto ela gastou para render 30 Exatamente. Depois desses 5 anos, ela vai ter aqueles 30 mil reais na conta disponível para ela comprar o carro à vista. Mas ela pode negociar o desconto no carro, porque ela está comprando à vista, né? Ela pode, às vezes, até comprar um carro de 34 mil por 30, de 33 por 30, porque ela tem o dinheiro à vista ali. Dinheiro na mão é outra coisa. Dinheiro na mão é outra coisa, você negocia de outro ponto mesmo, né? Mas o que ela gastou mesmo foi... Exatamente. 21 mil, não é, Rogério? 21.800 reais. Somando esses 363 reais todos esses meses, se você somar esses 363 reais 60 meses, dá 21.800 reais. Então ela está com 21.800. Mas da onde veio o outro? É aquele 1% que... Os juros compostos. Rendeu todo mês. Exatamente. Então você comprou um carro de 30 mil por 21 mil
e esperou 5 anos. Exatamente. E o tempo voa, né, Rogério? O tempo voa, exatamente. Porque a pessoa entra na prestação quando ela paga o último, ô glória. Mas o tempo ia passar, a pessoa ia comprar o carro, ia estar com o carro, não ia pagar prestação nem nada, né? Então, compensa você esperar. Não, e se a pessoa fizer assim, olha, eu ia pagar uma prestação de 900, então ela tem potencial de poupar 900. Né? Se ela ia fazer um financiamento de 900, se em vez de ela guardar os 363, ela guardar R$900 todo mês, em 2 anos ela vai ter esses 30 mil. Em 2 anos ela tem os 30 mil para ir lá e comprar o carro à vista. Então é uma disciplina, né? Uma questão de disciplina. De disciplina, de planejamento e disciplina. Rogério, a gente já está encerrando. Era 40 minutos, já deu 1 hora de programa. Uau! E a gente nem... O tempo voou. A audiência ficou firme aí, está firme aí. Glória a Deus. Quer dizer que o assunto é um assunto bom, um assunto interessante. E para encerrar, vamos falar da casa também. A gente já ora. Vá deixando o seu nome aí também. Vamos... depois, no final, fazer essa oração. Rogério, e a casa? Né? A casa, nós fizemos... De 200 mil, exemplo, né? Excelente. Se a pessoa for financiar uma casa de 200 mil em 30 anos, né, se ela for financiar o valor integral, né, 200 mil financiado em 30 anos, ele vai pagar uma parcela de R$ 1.489, quase R$ 1.500, R$ 1.489 por mês, de parcela, né, de prestação para essa casa. Uma casa de 200 mil aqui nessa região, o aluguel fica em média de R$ 700. Então, se a pessoa, olha, é a mesma coisa do carro dos R$ 900, se ela ia financiar esses 200 mil, é que ela tem esse poder, né, de compra, de poder pagar esses 1.480. Os irmãos estão impactados aqui, ó. Meu Deus, quem espera, benção pura, por glória. Maria Isabel está aqui também. Uau. A gente vê, a gente se depara com os valores, né? Sim, chocante, né? É. E aí, você tem poder de pagar 1.489, então, de parcela? Faz o seguinte, aluga essa casa, essa mesma casa, por R$ 700, e esses 789 que sobra, você começa a aplicar. Os R$ 789 que sobra, você aplica. Se você aplicar esses R$ 789 todos os meses, em 10 anos e meio, 10 anos e 6 meses, você vai ter R$ 200 mil. R$ 200 mil para ir lá e comprar a casa à vista, em 10 anos. Então eu não vou pagar 30 minha anos casa, minha dívida, não. Não. Se eu... E outra, você não corre o risco de atrasar 3 prestações, perder a casa, não. Porque você está juntando, né? Exatamente. Então, se eu juntar 789 em 10 anos, eu compro uma casa que, se eu fosse financiar, levaria 30 anos. 30 anos, né? E olha o mais incrível, Bispo. 30 anos pagando 1.489 de prestação no financiamento, você vai pagar 580 mil reais por essa casa de 200. Então, 580 mil. Mais que dobra. Mais que dobra, quase triplica. Nossa, Deus. Agora você pagando 700 reais de aluguel e ainda mais esses 789 durante esses 10 anos, mesmo pagando aluguel, tem gente que fala que aluguel é dinheiro jogado fora, né? Vou provar que não é. Juntando todo o dinheiro que você pagou de aluguel. Ó, aqui está falando um certificado pelo Banco Central, Trabalho, Economia, Investimento da XP. Está falando números aqui, né? Exatamente, na frieza dos números mesmo. Somando tudo que você pagou de aluguel e esses 789 que você poupou, né, que os dois juntos dá o valor que seria da parcela, nesses 10 anos você gastou, você guardou 187 mil. Com o aluguel que você pagou e o que você guardou somados, você usou 187 mil reais. Com aluguel junto? Com aluguel. Com aluguel. Meu Deus. 187 mil, que é menos do que os 200 que você já tem para comprar a casa à vista. Peraí, o valor 187 crescido com o aluguel. Com o aluguel. Meu Deus. Exatamente. E você compra uma casa de 200 mil. Você compra uma casa de 200 mil frente. Você pagando aluguel e mais o dinheiro que você guardou, você usou 187 mil reais. Isso que custou para você ficar morando de aluguel e depois comprar a casa à vista. Se você tivesse financiado, a casa teria saído por 580 mil reais. É quase 400 mil reais de diferença. Não, e isso na possibilidade de quem tem família aluguel. Sim. O jovem, por exemplo, está com 20 anos. Com os pais, né? Dá para, com 20 anos, Sim. Vai ser alugado, dá para você morar com os pais. Sim. Com uns 10 anos aí, o pai tá tudo. Mas é uma forma de organizar. Você está economizando com aluguel, claro que situação família, você quer uma privacidade, coisa sua. Sim. Mas claro que tudo depende da disciplina, né, Rogério? Disciplina, exatamente. Porque se não tiver disciplina, quiser rodona, já, essas coisas, aí não.
mas a pessoa se organizando. Ó, Rogério, 1 hora de programa, 25 pessoas assistindo ainda. Uau. A irmã Cecília entrou, ô Glória, já estava sentindo falta. O Léo Silva, merece parte 2. Uau. A Sara do Natanel está assistindo. O Alessandro Delu voltou para a sala. Roseli, Kaique, Radassa, Priscila Lopes. 27 pessoas, já quebramos o recorde já. Uau! Ô Glória. Fabiana Bertiotti, parabéns, essas informações são muito valiosas. Precisamos ser sábios, inclusive na vida financeira. É que nem demônio, você tem autoridade, mas você não usa? Exatamente. Prosperidade é a mesma coisa, a gente tem que ter autoridade de usar ela. Usar, exatamente. Eu até me perdi hoje, a gente estava mesmo. Da casa, né? Tinha concluído, né? A questão da casa, né? Então, uma questão da disciplina, né? Disciplina, exatamente. Maravilha. Rogério, aqui ó, o irmão Nilson, é verdade, merece mesmo parte 2. Então já vamos marcar com o Rogério aí a parte 2 do nosso programa. Vai ser novamente uma honra. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma oração. Rogério, Deus abençoe, continue abençoando, meu amigo, te prosperando, cuidando de você, que você possa continuar a ser bênção aí para muitas pessoas. Amém. Amém? Amém. Eu peço que você coloque seu nome aí. Vamos aqui fazer uma oração, pedir para o Rogério levantar um clamor. E vamos orar para Deus te dar sabedoria. Você já tem a bênção de Deus. Deus já te repreende o devorador. Mas não é só repreendendo o devorador, não só tendo a bênção no salário, que vai fazer você ser próspero. É você saber cuidar, administrar do que Deus tem dado. E essas informações são valiosíssimas para você ter uma vida abençoada, cheia de Deus. Que nem o Rogério falou, uma casa, um carro de 30 mil, se você saber administrar, você compra ele por 21 mil. A casa, você não paga $500 mil, você paga menos do que o valor da casa. Então, tudo isso são informações preciosíssimas. Ô, Glória. Rogério, pode fazer oração aí, por favor. E vamos estar agradecendo a Deus por esse programa maravilhoso. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, Sim, Deus, por este momento, Senhor, pelo Senhor ter conduzido essa conversa, pelo teu povo que está aqui, Senhor, ouvindo, buscando. Sim, nós Deus, sabemos, Deus, que a tua palavra traz luz, Senhor, e a tua palavra liberta, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor trazer luz, Senhor, às nossas finanças, Senhor, Sim, através Deus, da tua palavra, mostrando pela tua palavra os teus preceitos, Senhor, para nós, Senhor, de como nós vivemos Deus, a prosperidade que o Senhor já nos prometeu. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor falou, por todas essas pessoas, Senhor, e estender, Senhor, que essa bênção, Pai, que essa prosperidade realmente alcance cada uma dessas pessoas, Senhor, que os teus servos realmente sejam bons dispenseiros, Senhor, da tua multiforme graça, em nome de Pai. Jesus. Meu Deus, que realmente, Pai, todas essas ciladas, todos esses laços, Senhor, que o mercado prepara, que vem, Senhor, que às vezes complica a nossa vida financeira, Pai, que nunca mais, Senhor, venha atingir, Senhor, que nós venhamos nos conduzir, Pai, com retidão, com equidade, com sabedoria, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Aleluia. Abençoa o teu povo, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho. Em nome de Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. Que pena que não vai vir, que não viu o começo, mas só voltar lá, irmã Cecília, que você já viu o começo. O pastor Éder, meu cunhado, glória a Deus, só fera. O pastor Herb, aquele Silva, aquele menino de ouro. Ô, glória. Não é porque é rico. É porque é uma bênção mesmo, né? Para a glória de Deus. Deus continue abençoando. Um abraço. E quinta que vem, estamos de volta. Tá ao vivo aí? Tá ao vivo aí, Alba? É que o meu celular desconectou aqui, mas estamos ao vivo ainda. Estamos juntos aqui ainda, né? Não se preocupa não, que eu sou assim mesmo. Dou as gafes, mas estamos tudo na bênção. Semana que vem o tema é as redes sociais e o casamento. Porque a maioria, irmãos, infelizmente, de adultério, essa situação, a grande brecha são as redes sociais. E como nós devemos nos comportar nas redes sociais? Depois das 10 horas, é saudável um irmão solteiro conversar com uma casada? A gente vai estar abordando esses assuntos que serão muito edificantes para a sua vida. Quinta que vem, 10 horas da noite, ligados em Cristo, tem um encontro com você, porque Deus irá falar ao seu coração. Deus abençoe!